Voltar um pouco no assunto do meio ambiente, os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Qual? Jair Bolsonaro diz que o presidente da França mente e fala besteira sobre desmatamento no Brasil. O assunto agora com a Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas do chefe de Estado francês Emmanuel Macron em relação à produção de soja no Brasil. Nesta semana, Macron afirmou que continuar dependendo do grão brasileiro seria ser conivente com o desmatamento e falou em produzir o grão na Europa. Em tom de ironia, durante a live semanal, Bolsonaro ofereceu mudas de árvores brasileiras para reflorestar a França. Pelo amor de Deus, seu Macron, não compre soja do Brasil, porque assim você não desmata a Amazônia. Compre soja da França. A França produz de soja 20% que essa de Sorriso produz aqui em Mato Grosso. Fica falando besteira aí, ô seu Macron. Não conhece o seu país. Fica dando pitaco aqui no Brasil. Na quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, já havia rebatido as críticas feitas por Macron. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também se pronunciou. Em nota oficial, a pasta afirmou que a fala do presidente francês demonstra desconhecimento sobre os métodos de produção brasileiros. O comunicado ressaltou que a legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo e que o uso de tecnologias reconhecidas ampliaram a sustentabilidade da produção agropecuária. O Ministério citou ainda a condição do país de maior produtor e exportador de soja do mundo, responsável por abastecer mais de 50 países com grãos, farelo e óleo. E a partir de agora, para comentar as notícias desta sexta-feira, conosco aqui no Jornal da Manhã, Paulo Figueiredo Filho. Paulo, e aí, concordou com as críticas feitas pelo presidente da França ao Brasil? Bom dia. Não é caso de desconhecimento, não, tá? Não é que o Macron não conhece, não sabe, não conhece o país ou não conhece o seu próprio país. Também não é um caso só de agenda ambientalista com o objetivo de salvar o planeta. Tá aí, tá claro pelas próprias declarações do Macron que o interesse aí é financeiro, é econômico. O interesse é que a Europa, a União Europeia e a França, preferencialmente, passam a ter as suas próprias plantações de soja e ocupem um pedaço maior desse mercado.
Então, toda vez que o ouvinte ouvir essa questão de Amazônia, que vai ser um grande tema no noticiário de 2021, vocês reparem que esse vai ser o grande tema de tensão, o grande foco de tensão das relações internacionais do Brasil com o resto do mundo, com os Estados Unidos e com a Europa, vocês podem ter certeza que isso tem muito pouco a ver com salvar o planeta e muito a ver com outros interesses, dentre os quais essa questão de que Estados Unidos também e Europa desenvolvam cada vez mais o seu setor agrícola, que em condições naturais, sem intervenção governamental, é absolutamente incapaz de competir com a potência do agronegócio brasileiro. Então, fiquem espertos, não tem nada a ver com pauta ambiental de verdade, não. Durante o debate, o candidato Joe Biden chegou a ameaçar o Brasil com sanções econômicas por causa do desmatamento na Amazônia. O presidente Bolsonaro reagiu. No debate, Biden afirmou que poderia disponibilizar 20 bilhões de dólares, o equivalente a 113 bilhões de reais, para a proteção da Amazônia, mas concluiu o raciocínio com uma ameaça: parem de destruir a floresta e, se não pararem, então enfrentarão consequências econômicas significativas. Pelas redes sociais, Bolsonaro respondeu que a soberania brasileira é inegociável. Disse também que seu governo realiza ações sem precedentes para proteger a Amazônia e que a cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, como tem conversado com o presidente Trump. Mas afirmou que a cobiça de alguns países sobre a floresta é uma realidade. Bolsonaro chamou a declaração de desastrosa e gratuita e concluiu: lamentável, senhor Joe Biden. Sob todos os aspectos, lamentável. Bolsonaro também falou sobre a Amazônia na cúpula da ONU sobre a diversidade, da qual participou pela internet, e voltou a defender a ação do governo contra o desmatamento. Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Bom, professor, nossa próxima pauta é também sobre o Brasil internacional, uma pauta quente, que é a Noruega. O Giba tem pra gente a notícia da Reuters sobre uma declaração do ministro de Meio Ambiente da Noruega. Bom, o ministro do Meio Ambiente da Noruega, ele disse publicamente, tá? Isso aí não é fonte, bastidores, não. O ministro disse publicamente, basicamente o seguinte: a gente vai voltar a fazer os pagamentos do Fundo Amazônia, a gente só está esperando o Brasil mudar de governo. E está esperando as eleições do Brasil. Como é que o senhor avalia uma coisa que está ficando cada vez mais comum, mas enfim, um governo soberano, né, comentar a respeito das eleições em outro país e dizer: não, tudo bem, a gente volta a trabalhar com você, a gente só está esperando o governo perder e a oposição ganhar. Olha, CD, você tem razão. O que seria uma gafe diplomática em outros tempos, hoje virou corriqueiro, né? É muito difícil, em tempos de redes sociais, em tempos de comunicação imediata, você filtrar absolutamente tudo a partir de uma linguagem diplomática que não fira suscetibilidades por aí. E nesse caso, obviamente, o ministro, ele fez um comentário que é um comentário já sabido, a gente esperava que isso fosse o raciocínio dos países europeus, principalmente. Eu já venho comentando, aliás, há algum tempo que grande parte da comunidade internacional está, neste momento, em compasso de espera, porque é muito difícil você aprofundar relações com o governo Bolsonaro, que é um governo complicado, um governo que tem aí uma série de medidas antidiplomáticas, é um governo que se queimou em muitas questões, não só na questão ambiental, como na questão sanitária, é um governo que se posicionou de maneira diferente de grande parte do Ocidente com relação à Rússia, né, na invasão da Ucrânia, ou seja, o governo Bolsonaro, diante do isolamento internacional a que o presidente nos impôs, né, impôs o país, ele vai perdendo também canais de diálogo, e aí os países que tinham alguma pretensão de aprofundar relações com o Brasil, de fato estão esperando. O que o ministro norueguês disse, de novo, é o óbvio, que talvez não devesse ser dito abertamente para não parecer algum tipo de interferência indevida na política de um outro país, mas a gente sabe que os países europeus já deram muitos sinais de que não tem interesse em aprofundar ou em dar continuidade a nenhuma relação específica com o governo Bolsonaro, que é diferente, claro, de relações de nível de Estado, relações diplomáticas em outro âmbito que não seja o âmbito propriamente presidencial. Mas a gente se lembra... O Lula visitou o Macron em Paris, abertamente, na frente de todo mundo, tem poucos meses. Não, exato, eu ia referir a esse episódio mesmo. O Bolsonaro foi à reunião do G20 na Itália,
Nessa reunião ele foi até muito criticado, até mesmo ridicularizado por ter dedicado seu tempo a conversar com os garçons da cerimônia, porque nenhum líder estrangeiro queria conversar e queria ficar próximo a ele. Então, esse isolamento ele foi meio que escancarado na prática, né, nessa reunião do G20, em que o Bolsonaro nem ficou para a foto final do evento e foi embora. E logo depois, algumas semanas depois, o ex-presidente Lula foi à Europa e foi recebido como chefe de Estado na França, recebido no Parlamento Europeu. Então teve uma outra conotação ali, meio que, né, saudosista por parte de alguns operadores políticos europeus. O Bolsonaro, inclusive, dizem aí nos bastidores que foi essa imagem do Lula indo para a Europa, em contraste com o isolamento do Bolsonaro numa viagem anterior, foi essa imagem, esse contraste, essa oposição de dois presidentes que estão também usando a política externa como cavalo de batalha nessa corrida eleitoral, que induziu o Bolsonaro, que meio que impôs aí um time meio urgente para que o Bolsonaro fosse à Rússia fazer uma visita de grande repercussão ao presidente Vladimir Putin, né? Essa decisão ela foi negociada, e essa decisão de viajar para a Rússia foi negociada em novembro do ano passado, quando ainda não havia perspectiva de guerra. É claro que o timing da visita em si foi péssimo, mas a gente tem que entender o contexto. O Bolsonaro quis ir para a Rússia para mostrar para o seu próprio eleitor que ele não é um presidente tão isolado assim. Agora ele foi cair no colo de um sujeito que estava há uma semana de começar uma guerra contra um país vizinho, deixando a coisa ainda mais complicada para o Brasil. E aí veio toda essa narrativa, né, que eu falo muito em narrativa por causa da circunstância do que é o bolsonarismo, né, mas é a narrativa do Bolsonaro querendo resolver o problema da paz do mundo, o Bolsonaro indo em busca de fertilizantes. Quer dizer, houve vários balões de ensaio ao longo do período ali da visita do Bolsonaro à Rússia para ver o que emplacava junto à militância, né? O tema fertilizante acabou sendo o tema principal, que é o tema que até hoje ele repete como razão para continuar elogiando ou mantendo panos quentes com relação ao Putin, mas o tema de salvar a humanidade de uma guerra, esse caiu rápido porque, apesar do que disse o nosso ministro do Turismo, né, o Gilson Machado, o Bolsonaro não conseguiu impedir, não conseguiu encantar o Putin para impedi-lo de fazer uma guerra contra a Ucrânia, que acabou acontecendo acho que 6 dias depois da visita do presidente brasileiro. E líderes internacionais de várias partes do mundo parabenizaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A correspondente Patrícia Vasconcelos tem as informações diretamente de Washington. Boa noite a todos aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden se pronunciou às 7h30 da noite, horário local, por um comunicado emitido aqui pela Casa Branca. Biden felicitou Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o Brasil teve eleições livres, justas e críveis. Ele também disse que está ansioso para que os dois líderes trabalhem juntos para continuar a cooperação entre os países ao longo dos próximos meses e anos. Da França, Emmanuel Macron soltou um tweet em português, dizendo que a eleição de Lula dá início a um novo capítulo da história do Brasil e destacou a união de forças para enfrentar os desafios e também renovar a amizade entre os dois países. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, também se pronunciou pelas redes sociais. Disse que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Afirmou que vão trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra a mudança climática. Completou dizendo que os êxitos de Lula serão do povo brasileiro. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que felicitou calorosamente Lula pela eleição e que encara com entusiasmo o trabalho conjunto para os próximos anos. Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, disse que o povo do Brasil expressou a sua voz. Trudeau afirmou que espera trabalhar em conjunto com Lula para estreitar a parceria entre os dois países e também proteger o meio ambiente. Vários presidentes da América Latina também felicitaram o presidente eleito do Brasil.
O argentino Alberto Fernandes disse que a vitória de Lula abre um novo tempo para a história da América Latina, de esperança e de futuro. Lacalle Pou, do Uruguai, disse que confia que ambos possam trabalhar para um Mercosul moderno e aberto ao mundo. O mexicano Andrés Manuel López Obrador postou uma foto dele com Lula, dizendo que vai haver igualdade e humanidade no Brasil. Do Chile, Gabriel Boric foi direto. Lula, alegria. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, disse viva Lula. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha também enviou a mensagem do país europeu para o Brasil. Primeiro, parabenizo o novo presidente eleito Lula pela vitória. A eleição no Brasil tem um vencedor e vários vencedores. Um vencedor, o principal, é a democracia brasileira, porque as eleições, que foram muito apertadas, foram transparentes e justas. Especialmente nesses tempos, isso é muito importante para a nossa confiança na democracia e no Estado de Direito. Outro grande vencedor é o meio ambiente. Für unseren Vertrauen in Demokratie und in Rechtsstaatlichkeit. Und ein anderer großer Gewinner ist das Weltklima. Líderes do mundo inteiro já tinham enviado mensagens ao Brasil, como os presidentes de Estados Unidos e Rússia, a chefe do Executivo da União Europeia, o primeiro-ministro britânico, entre outros. Allô? Boa tarde, presidente Macron. Bonjour, monsieur le président Macron. Ah, bonjour, comment ça va, président? Bom Félicitations. dia, Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection. Muito obrigada a você e parabéns pela eleição. C'est pour nous une formidable nouvelle. Então, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne agora com o presidente argentino Alberto Fernandes em São Paulo. Vamos acompanhar. Olha, veja aí os dois. Fernandes viajou para o Brasil hoje, justamente para esse encontro aí. Os dois estão reunidos no mesmo hotel onde Lula discursou após a vitória ontem à noite. Ele foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar Lula pelo resultado das eleições. Pouco antes da vitória do candidato petista, o mandatário argentino escreveu que o resultado, abre aspas, abria um novo tempo na história da América Latina. Abre, na verdade, foi o que ele escreveu, né? Fecha aspas. Brasil e Argentina são importantes parceiros comerciais aqui no continente e a expectativa é que as relações bilaterais entre os países seja fortalecida. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que apoiou Lula publicamente durante a campanha, também participa do encontro. E agora aquela foto, né, mais oficial aí para os fotógrafos que estão ali no momento acompanhando este encontro protocolar e nem tanto, né, porque são amigos de longos anos. Antes tem a repercussão, então vamos dar uma olhada então no que diz a repercussão que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. Agora há pouco postou aí essa mensagem o presidente Joe Biden. Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e confiáveis. Estou ansioso para trabalhar junto para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos. Mensagem que chega dos Estados Unidos, da Casa Branca. Próxima mensagem é de Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República. Disse que seguiria o partido dele, o PDT, que declarou apoio a Lula, mas não se engajou na campanha, nem mesmo citou o nome de Lula quando gravou um pronunciamento. Ele disse que, cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém-apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão, assim concedida pela maioria de nosso povo brasileiro. Ciro Gomes fez essa postagem.